Caiu a casa para milhares de investidores. A Receita Federal descobriu que eles tinham bitcoins e não declararam no imposto de renda. E aí o leão fica nervoso, porque o leão é insaciável, o leão tem fome. O leão nunca está satisfeito. A cada ano que passa ele vai mordendo mais, mas ele ainda assim no outro ano vai querer mais, e no outro ano mais e mais. Agora o que está na mira do leão são as criptomoedas. Deu ruim. Receita Federal identificou 25.126 pessoas que possuem bitcoins, não declararam no seu imposto de renda e podem pagar multa. Não é só multa não, eu vou explicar para você tudo que vem a reboque nessa história. Olha o mapinha de calor aí da galera que tem as criptomoedas que não foram declaradas. Quando você soma toda essa galera que não declarou, quanto que vale os bitcoins não declarados? R$ 1 bilhão só em bitcoins. Eu vou te explicar tudinho sobre isso e também os riscos que você corre quando a Receita Federal te pega. Como você acabou de ver, a Receita Federal informou agora, no começo de fevereiro de 2024, que identificou mais de 25 mil pessoas físicas que tinham Bitcoin em 2022 e não declararam no imposto de renda de 2023. Segundo a Receita Federal, eles conseguiram pegar essa galera com base naquelas técnicas tradicionais que eles já utilizam há muitos anos, somado com inteligência artificial. E é isso que eu acho curioso, né? Porque no Brasil é assim, para você pegar foragido da justiça, aí não tem tecnologia, não dá, tal. Para prender criminoso de alta periculosidade, também não tem. Aí quando chega na hora de ir atrás do patrimônio do cidadão trabalhador, que consegue investir o pouco que sobra do salário dele, porque já tem que pagar um monte de despesa, custo, além dos outros impostos que ele paga. Aí surge técnica da CIA, FBI, NASA, inteligência artificial e a PQP toda. E aí vem aquela pergunta, Rob, mas eu preciso declarar criptomoeda? Ó, eu vou te dar uma dica aqui para você saber o que você tem que declarar, o que você não tem que declarar quando o assunto é investimentos. Qualquer coisa que tenha valor, qualquer coisa que tenha grana envolvida ali, o governo quer ficar sabendo. Então, se você tem ações, ele quer saber. Você tem fundos imobiliários, FIAGROS, FINFRAs, ele quer saber. Você tem CDB, LCI, LCA, fundo multimercado, ele quer saber. Investimento exterior, a mesma história. E as criptomoedas não é diferente. E essa vigilância aí sobre o mundo das criptomoedas por parte da Receita Federal não se restringe apenas aos bitcoins. A Receita Federal também informou que está constatando um crescimento significativo de operações envolvendo as stablecoins, que são criptos que costumam manter uma paridade com alguma moeda real. Ou seja, eles não estão só ali, ó, de olho nos bitcoins da galera. Eles também estão vigiando outras criptomoedas, principalmente aí as stablecoins, que o cara vai lá, ele pega reais e troca por uma stablecoin de dólar, tem outras stablecoins. Olha, se existe um órgão do governo que funciona muito bem no nosso país, é a Receita Federal, porque é do interesse do governo que a Receita funcione maravilhosamente bem, porque é a partir da Receita Federal que a grana vai entrar nos cofres do governo. Diferentemente de saúde pública, de educação pública, que o governo, ó, tá nem aí, a Receita Federal é diferente, porque você tá falando do bolso deles. Então eles têm muito interesse em deixar tudo tinindo, funcionando perfeitamente com as melhores tecnologias e os melhores cérebros capacitados lá para trabalhar na Receita Federal. As criptomoedas não tinha aquele negócio de privacidade, anonimato e tal. Como é que eles ficaram sabendo disso daqui? Quando você abre uma conta em uma corretora que opera dentro do Brasil, como é que funciona? Você lembra de cabeça? Você teve que preencher lá um formulário, né? Colocando o seu nome, o seu e-mail e o que você colocou lá também? O seu CPF. Você lembra disso? E a partir daí, meu amigo, que começa a mágica. A Instrução Normativa 1888 obriga todas as corretoras de criptomoedas nacionais a informar as operações de seus clientes à Receita Federal. Então você comprou qualquer criptomoeda que seja em uma corretora que opera no Brasil, o pessoal da Receita vai ficar sabendo. Você vendeu qualquer criptomoeda em uma corretora que opera no Brasil, a Receita também vai ficar sabendo. Essa instrução que eu acabei de mostrar para você, 1888, obriga todas as corretoras, sem exceção, que operam dentro do território nacional, a informar todas as operações de todos os seus clientes. E os relatórios precisam ser enviados mensalmente para a Receita Federal. E não fica só nas compras e vendas, não. Se você fizer transferências de criptomoedas e se você fizer retiradas, saques,
eles também precisam informar. Em resumo, você respirou dentro da corretora cripto, a Receita Federal vai ficar sabendo. Então, sim, o Bitcoin e as outras criptomoedas têm a questão da privacidade, anonimato, isso é verdade, mas não é aí o X da questão. O negócio é que se você usar corretoras de cripto que operam dentro do território nacional, seja para comprar, para vender, para transferir, para sacar, respirou lá dentro, a Receita Federal vai ficar sabendo, porque as corretoras, todas elas, dentro do nosso Brasil, são obrigadas a mensalmente a dizer tintim por tintim o que cada um daqueles CPFs fez, entende? E aí vem os riscos de não declarar as criptos para Receita Federal, que eu vou te explicar a partir de agora. A primeira coisa é a multa, R$ 100 por mês. Por exemplo, digamos que você comprou criptos lá em novembro de 2022 e não declarou. A multa vai se acumulando mês após mês até você fazer efetivamente a declaração. Então é R$ 100 por mês e vai acumulando a cada mês que passa. Se você se entregar voluntariamente, ou seja, antes da Receita descobrir, você vai lá e pô, eu não declarei e tal, não sei, eles dão um desconto de 50% nessa multa que eu acabei de explicar. Agora, se a Receita descobrir antes de você se entregar, aí não tem desconto. Outra coisa também que é pesada é a questão de juros e multa sobre o imposto a recolher. Imagine lá que você vendeu as suas criptos com um lucro e não recolheu o imposto. Sabe quanto que vai incidir por dia? 0,33% do valor devido do imposto. Diariamente, cara, é um negócio absurdo. Isso vai se acumulando até bater o limite de 20% do valor do imposto devido. E aqui vem um detalhe importante. Quando que você tem que pagar e quando que você não tem que pagar? Bom, se você tem uma corretora cripto dentro do Brasil, você utiliza ela ali para fazer suas operações, até R$ 35 mil por mês de vendas, você fica isento de pagar o imposto. Vendeu acima de 35 mil por mês, você precisa pagar o IR. E aí segue essas alíquotas aqui, ó. Começa em 15%, depois vai para 17,5%, depois para 22,5%, dependendo do valor ali que você tiver de ganho de capital. Mas essas são as regras tributárias para quem tem criptomoedas em corretoras dentro do Brasil. Se você tiver numa corretora cripto fora do Brasil, são outras regras completamente diferentes. Você lembra que ano passado a gente conversou aqui sobre a nova lei de investimentos no exterior? Cara, eu fiz uma live explicando todas as mudanças, inclusive vou deixar aqui em cima como sugestão, se você quiser saber quais foram elas, só sobre investimento exterior, mudou um monte de coisa, inclusive sobre as criptomoedas nas corretoras fora do Brasil. Se você utiliza elas e vendeu alguma operação com lucro, presta atenção, porque daí não tem isenção. Você tem que pagar 15% independentemente do valor da sua venda. E aqui vem outro detalhe super importante também, que declarar é diferente de pagar. Declarar, todos precisam declarar. Declarar é você ir lá, preencher toda aquela burocracia, aquela chatice dos aplicativos da Receita Federal, enfim. Isso é declarar, beleza? Pagar é outra história. Pagar é como eu te expliquei, vai depender. Onde é que é a sua corretora? Ah, é no Brasil ou é no exterior? Pô, se for no Brasil, abaixo de 35 mil por mês, beleza, sou isento ali nos ganhos de capital. Acima, pô, o Rob já me mostrou a tabelinha das alíquotas. Ah, Rob, a minha corretora é no exterior. Opa, nunca vou ter isenção. Tive lucro, tenho que pagar 15% de imposto. Então, para que não tenha erros, declarar, todos têm que declarar. Agora, pagar vai depender caso a caso, igual eu te expliquei aqui. E continuando com os riscos de quando você não declara, a Receita Federal ela pode interpretar que você, quando não declarou as criptomoedas, omitiu patrimônio. Ou seja, você não contou realmente tudo que você tinha de patrimônio. E omissão de patrimônio pode trazer muita dor de cabeça, porque eles podem considerar que você tentou fazer ali uma maracutaia, uma fraude, sei lá, e as multas nesses casos podem chegar a 150%. E se eles realmente forem pegar no teu pé, eles podem abrir um processo criminal contra você e te acusar lá de fraude, sonegação, evasão de dívidas, etc, etc. E aí você vai ter mais uma dor de cabeça que é o quê? Contratar um advogado, pagar caro, advogado bom cobrar caro, para te livrar aí, para tentar livrar a sua barra. Enfim, é só prejuízo. E para finalizar, os riscos de você não declarar, tem a questão do bloqueio do CPF. Com o CPF bloqueado, você vira um invisível no Brasil. Você não pode emitir passaporte, você não pode fazer concurso público, você não consegue abrir contas em banco, vai ter uma série de problemas no sistema financeiro, sua vida vira um inferno. Bom, eu acredito que eu tenha conseguido explicar direitinho para você toda essa situação de declaração, de imposto de renda e tal. E a minha dica é: declare. Se você tem criptomoedas,
Faça a sua declaração. Porque se a Receita pegar, você viu a quantidade de dor de cabeça que você pode ter. A Receita Federal Brasileira, ela é imbatível no longo prazo. O cara pode se dar bem 1 ano, pode se dar bem 2 anos e tal, mas quando a Receita te pega, e eles te pegam, aí, cara, vai acumular tudo, juros, multa, tamanho da dor de cabeça e do prejuízo que você vai ter. Então, declare, faça as declarações para evitar qualquer tipo de problema, porque a Receita tá de olho. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui e eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá!